Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nos encontramos para uma edição do Catequese Virtual. Essa semana dando continuidade ao tema, ao capítulo que estudávamos na semana passada, o capítulo 5 da Carta de São Paulo aos Romanos. Hoje, seguindo a partir do versículo 12, São Paulo traz uma comparação entre Adão e Jesus. E aí é importante a gente definir e deixar claro um conceito próprio da doutrina católica a respeito do pecado original. O pecado que nos é hereditário, ou seja, que recebemos, que herdamos de Adão, não é algo a mais que foi acrescentado à nossa condição humana, mas sim algo que foi retirado da nossa condição humana. É nesse sentido que a gente vai compreendendo e vai delineando melhor a nossa compreensão, também de salvação em Jesus Cristo. Esse pecado, ou seja, aquele pecado de Adão, Adão perdeu a graça, ou seja, perdeu esta intimidade, esta relação própria com o nosso Senhor. E aí, essa falta foi sendo passada a cada um de nós. Com o envio do seu Filho Jesus Cristo, Deus repara, com sua encarnação, morte e ressurreição, repara esta falta, ou seja, aquele pecado cometido, ele é reparado nas ações salvíficas de Jesus. Por isso, São Paulo faz esta comparação entre Adão e Jesus. São Paulo diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, mas também por um só homem a salvação entrou no mundo. Ou seja, aquela ruptura do nosso relacionamento com Deus foi corrigido na graça derramada por Jesus Cristo. E aí é interessante a gente ver nesse capítulo São Paulo fazendo justamente essas comparações, ou seja, a graça que nós perdemos em Adão, nós recuperamos em Jesus. E aí entra todo o sentido dos nossos sacramentos, principalmente o sacramento do batismo, no qual, através da morte e ressurreição de Jesus, somos restituídos na graça que havíamos perdido em Adão. Infelizmente ainda permanece a concupiscência, ou seja, essa marca, dessa tendência que nós temos ao pecado, a buscar sempre aquilo que é satisfatório para nós, sem contabilizar aí o que é a vontade de Deus. Ainda fica esta marca. Por isso também a Igreja, como mãe, como mestra, e atenta ao pedido de nosso Senhor, continua a cercar os seus filhos de cuidado e renovando esse ardor, renovando esta graça que nós recebemos no batismo. Por isso, o sacramento da confissão, que repara em nós mais uma vez aquele pecado, reaproxima, ou seja, reforma, une novamente a nossa relação com o nosso Senhor, essa ruptura que o pecado faz, o sacramento da confissão desfaz essa ruptura. Também o sacramento da Eucaristia, que nos alimenta. Por isso que nesta parte do capítulo 5, de modo muito especial, cabe a nós lembrarmos um pouquinho desse conceito de pecado, não como algo a mais que nós carregamos, mas como uma graça que nós perdemos e que nos é restituída em Jesus. Ou seja, e aí São Paulo vai dando algumas indicações bastante interessantes e que nos motiva a nossa vivência de fé. Ou seja, o dom, a graça que nós recebemos em Jesus Cristo, ele não pode ser comparado de forma alguma ao pecado que nós cometemos. Ao contrário, ele abunda, é superabundante essa graça que nós recebemos de Jesus. Ou seja, o julgamento, que São Paulo diz aqui no versículo 16, o julgamento de um só pecado terminou em condenação. O pecado terminou em condenação. O perdão de muitos pecados termina em absolvição. Ou seja, se pelo delito de um só reinou a morte através somente dele, com maior razão, por meio de um só Jesus Cristo,
reinarão vivos os que recebem o favor abundante de sua justiça gratuita. Uma justiça gratuita, uma graça que ele derramou na cruz por cada um de nós. Então, nesse capítulo, nós podemos aprofundar depois um pouco mais nos nossos estudos pessoais esse conceito de pecado original e de graça salvífica, essa graça santificante que nós recebemos em nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, espero que a gente continue aí os nossos estudos. Seja sempre muito bem-vindo. Curta aí no YouTube, né? Se inscreva, clique no canalzinho para seguir aí e receber mais notificações dos novos vídeos, tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.